Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Experts. Nessa noite especial, nós temos o prazer, a honra, o privilégio de estarmos com o professor Pierre Lucena, presidente do Porto Digital aqui em Recife, e nós vamos falar sobre as tecnologias disruptivas que o Porto Digital está desenvolvendo, como essas tecnologias podem contribuir para o ecossistema social, econômico, tecnológico, não só de Recife, como do Brasil, né, e do mundo todo, porque a tecnologia impacta de uma maneira geral, de uma maneira global. Professor Pierre, muito obrigado por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra ter o senhor aqui nesse podcast. Eu queria que o senhor se sentisse à vontade para receber o nosso público. Você que entrou agora, se inscreva, toque aí em compartilhar, convide seus amigos, porque vai ser uma conversa muito interessante. Seja muito bem-vindo, professor Pierre Lucena. Eu me acostumei a chamar o senhor assim na época que a gente trabalhava na FG. E eu queria que o senhor desse boa noite e dissesse qual o trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui no Porto Digital, frente ao Porto Digital. Bom, primeiro, obrigado, Exames, pelo convite. Prazer em estar lhe revendo agora, né? Nesse momento pós-pandemia, né? Como se falou, a gente trabalhava junto lá na UniFG, né? Então ainda era uma faculdade, depois virou centro universitário. Mas só contando um pouquinho, né, do que é o que é o Porto Digital, né? Porque muita gente sequer sabe, né, o que é isso. Na verdade, o Porto Digital ele é uma política pública desenvolvida por uma instituição privada, né, chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, no qual eu sou presidente, que tem como objetivo fazer a atração de negócio de tecnologia aqui para o centro da cidade do Recife, mais propriamente no bairro Recife, Santa Maria e Santo Antônio, criando uma zona de redução fiscal, né? As empresas pagam menos aqui. E o Porto Digital, na verdade, ao longo dos anos, desses 20 anos, criou aqui o que a gente chama de um grande hub de inovação aberto, quer dizer, um bairro onde as empresas de tecnologia se chegam e a partir do qual elas fazem parte do conjunto de benefícios, sejam fiscais, mas principalmente do fato de estar dentro de um hub, né? O Porto Digital hoje a gente começou vai fazer 21 anos agora, mas a gente começou com 2 empresas apenas. Hoje nós somos 350. A gente cresceu 50% nos últimos 2 anos em faturamento. A gente já está com 13.300 colaboradores e crescendo e contando. E aqui dentro a gente tem feito uma série de empresas que pouca gente sabe que tem aqui, né? O Uber está aqui. A gente tem aqui dentro do nosso parque tecnológico o César, que é o nosso principal ICT, a Deloitte está aqui, a Accenture, a Vanad, que é a empresa da Microsoft. Pouca gente sabe, mas tem um fato bem importante. A gente é um parque muito especializado em software, né? Esse é o nosso DNA. E tem uma coisa muito relevante que a gente faz aqui, que é a parte mobile. Hoje no Brasil, 100% dos smartphones brasileiros tem alguma tecnologia embarcada daqui de Recife, seja no Porto Digital, seja do Centro de Informática da UFPE, mas Apple, Motorola, Samsung, Nokia, seja o iOS da Apple, seja os testes da Samsung com Android são feitos todos aqui. Então, assim, Motorola e Nokia, os aplicativos são feitos aqui. Então, a gente trabalha muito bem essa parte mobile, mas tem uma série de empresas bem interessantes que estão aqui. Tem um fato importante, né? O Porto Digital é um hub completo hoje. A gente tem, só para ter uma ideia, 7 institutos de ciência e tecnologia. O César é o maior deles, mas a gente tem a Fiat, um ICT, o próprio Porto Digital, o EasyTic, a Algar Telecom está aqui, o Softex. Então a gente são 7 institutos de ciência e tecnologia ligados a gente hoje. São 4 aceleradoras privadas, 2 incubadoras, e mais de 3 centenas de empresas que estão abrigadas dentro desse guarda-chuva institucional, dessa política pública que é gerenciada, como eu disse, por uma entidade privada, que é o Porto Digital. Muito interessante. Eu fiquei simplesmente boquiaberto de saber tudo isso, porque a impressão que se passa para as pessoas que não convivem aqui é que não tinha essa abrangência toda, né? A gente sabe que existe um crescimento a nível mundial de tecnologias voltadas para a 4ª Revolução Industrial
E dentro dessas tecnologias, você tem internet das coisas, você tem machine to machine, machine learning, computação em nuvem, a direção autônoma. Eu ouvindo o senhor falar isso, eu já sei que essas empresas que atuam aqui estão bem antenadas com relação a essas tecnologias disruptivas que estão sendo desenvolvidas em outros países. Não é verdade, professor? Veja, na maioria dessas tecnologias que você falou, nós somos usuários, nós não somos construtores delas, né? Sei. Mas a gente tem aqui, por exemplo, o Google Cloud está aqui não só fornecendo a nuvem, não, mas a Pitang, por exemplo, é parceira do Google Cloud, está aqui dentro. A Amazon é parceira da MTV Loco, a Huawei é parceira da Trinity. Então, essas empresas todas, por exemplo, de nuvem, todas estão aqui dentro. Agora, assim, como eu disse, o DNA do Porto Digital, ele é muito o de produção de software. Né? Essa é a parte que nós somos bons. Né? E quando eu estou dizendo produção de software, obviamente, isso inclui a parte de sistemas, que hoje é menos relevante aqui dentro, né? Porque a gente passou a produzir muito produto, né? Que agrega mais valor. Né? Então, dificilmente hoje aqui, a gente tem hoje poucas empresas, por exemplo, aquelas antigas fábricas de software, de fazer aplicativos, então isso não tem mais aqui no Ponto Digital praticamente, tem poucas. Uhum. Porque, de certa forma, as pessoas que fazem as empresas, né, que são abstrações, mas as pessoas que fazem as organizações, essas acabaram de trabalhar nas empresas de inovação mais robustas, né, como o caso da Inloco, que você tem mais na Tempest, Neurotech, Insole, Certel. Então, assim, a gente tem um conjunto de empresas aqui que tem produtos, né? Quais produtos, né, que as pessoas, que eu falei do mobile, né, que a gente faz aqui, mas, por exemplo, quando você chega no shopping center, no estacionamento do shopping center, a Certel está lá fazendo. Quando você passa pelo Domingos Ferreira, que os sinais são todos inteligentes, aquilo é feito aqui dentro do Porto Digital. Quando você vai andar no centro da cidade de Recife, você está sendo vídeo monitorado, né, inclusive com possibilidade de fazer reconhecimento facial, aquilo é feito daqui do Porto Digital pela Vantia. Então, assim, a gente impacta muito a vida das pessoas, mesmo sem que elas saibam dos serviços que estão sendo produzidos aqui dentro. Mas hoje, assim, a gente está com... Isso foi um processo natural pelo qual o próprio Parque Tecnológico passou, que é o fato dele se tornar mais maduro, mais robusto, é a chegada, obviamente, de fundos internacionais, chegando, aportando recursos, né, e, ao mesmo tempo, comprando, se associando a essas tecnologias que passam a ser criadas aqui dentro. Né? Então, muito interessante. Isso é que a gente tem feito aqui. Um momento agora, nosso, a gente está passando por um momento de transição, desde a minha chegada, que é o fato de que a gente tem apostado muito na questão da formação das pessoas, porque esse é o principal gargalo que as empresas têm aqui, né? A questão da contratação, isso é a principal preocupação de qualquer hub de tecnologia hoje. E o que a gente vai trabalhar agora a partir de janeiro é a questão do empreendedorismo, porque isso ficou muito parado durante a pandemia. Isso foi no Brasil todo, né? Não surgiram startups interessantes ainda, a não ser as ligadas à saúde, né? Mas não surgiu muita coisa interessante, e a gente vai reativar com muita força isso agora, porque o ambiente de inovação precisa efetivamente de um empreendedorismo de base que seja muito feito em escala, né? Isso é total verdade, professor, porque eu também atuo nessa área, sendo no ramo privado. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos de qualificação para os profissionais que atuam principalmente no polo automotivo da Jeep. E a gente tem tecnologias lá no polo automotivo que antes a pessoa tinha que ir para o Sul e Sudeste para se qualificar, né? Agora, na Expertise, nós temos cursos voltados para qualificar esses profissionais. E eu fico assim até agradecido por saber que em Recife tem outras empresas que também estão preocupadas com tecnologia. Por exemplo, quando a gente fala de exoesqueleto, que é o robô que veste o ser humano, já está sendo amplamente utilizado no polo automotivo, porque existiam muitos efeitos colaterais com esforço repetitivo, né? E o exoesqueleto vem reduzir essa lesão, esse acidente de trabalho que era ocasionado por levantamento de carga acima da capacidade humana. E o exoesqueleto está muito dentro dessas tecnologias disruptivas, porque é uma interação homem-máquina, que a gente chama IHM, e também não deixa de ser um sistema cyber-physical, que é o corpo humano interagindo com o ambiente externo
através de inteligência artificial, através da internet das coisas. E a gente tem pesquisado muito parceiros nessa área, onde a gente possa ministrar esses cursos, tanto fora do campo da expertise, porque a gente também está Curso e Company, como fora. A gente já visitou o Brasil todinho, dando treinamentos nessas áreas que até pouco tempo atrás não se sabia, e o que a gente sente nas empresas é exatamente carência de uma mão de obra que a gente pode dizer que há 10 anos atrás não se sabia nem que existia vagas para essas áreas, que a gente chama de disruptivas. Por quê? Porque o crescimento da ciência, o crescimento do conhecimento humano, ele veio durante muito tempo sendo analógico, ele veio acompanhando a ciência e o conhecimento humano. De repente, essa curva se tornou exponencial, que é o que a gente chama de pensamento exponencial. E o que a gente percebe é que as academias, as faculdades, as universidades não acompanharam esse crescimento. O senhor também vê assim, como se a tecnologia tivesse crescido, e a lei de Moore está aí para provar isso, que a cada 8 meses a capacidade computacional dobra, os equipamentos aumentam a sua velocidade, e a gente não tem conseguido acompanhar. O senhor também tem percebido isso, que a tecnologia está andando mais rápido do que os conjuntos acadêmicos, os núcleos acadêmicos, os ambientes acadêmicos, principalmente com a pandemia do coronavírus, que praticamente tudo parou, né, o ensino presencial, e até o EAD não estava preparado para receber tanto aluno nessa modalidade. O senhor também tem visto isso? Eu tenho acompanhado a Universidade da Singularidade, lá no Vale do Silício, que é um convênio entre a NASA e o Google, e agora estão dando cursos, existe até um curso de imersão de 10 semanas, que é exatamente para a pessoa pensar de forma disruptiva. E tem cientistas do mundo todo descobrindo um novo ambiente, um novo universo de tecnologias que até 5 anos atrás nem se existiam. Por exemplo, gerente de lixo digital. Já imaginou? Tem empresas dando gerentes de lixo digital. E há 5 anos atrás ninguém nem ouvia falar disso. O senhor tem visto isso também dessa maneira, que o crescimento tecnológico tem crescido em escala exponencial, enquanto que o crescimento da academia, a nível de acompanhamento dessa tecnologia, não tem sido feito nessa velocidade? Olha, existe uma questão aí, é o seguinte: as universidades existem aí há séculos, né? Não tem, e elas formaram toda a parcela do que nós conhecemos. Isso tudo saiu de dentro da instituição, das instituições de pesquisa, principalmente, né, de ensino. O que acontece é que isso não é um fenômeno brasileiro, certo? Isso é algo mundial. As universidades, mas aqui no Brasil isso é muito peculiar, muito característico. As universidades, elas são muito conteudistas, né? A educação, de certa forma, ela é muito conteudista, pelo menos no modo tradicional, e ela trabalha pouco as habilidades e competências que as pessoas precisam ter. Em escolas mais recentes, né, quer dizer, a pedagogia mais nova, vem trabalhando muito dentro de uma perspectiva construtivista, no qual os alunos vão aprendendo a fazer coisas ao longo do período, né, um processo de aprendizagem um pouco diferente, que não é disruptivo, não, ele é apenas uma adaptação. Ele é um incremental, digamos assim, em relação ao processo tradicional que a gente tem. O que acaba acontecendo é que, veja, necessariamente, é óbvio que a tecnologia vai avançar mais do que não estou dizendo nem o ensino universitário, do que o conteúdo que a gente conhece, porque é impossível você gerar tanto conteúdo no prazo curto. O que a gente tem que se preocupar são com reformas educacionais que fizessem com que as instituições de ensino passassem, na verdade, a treinar os alunos a aprender. Então, esse é um processo mais complexo, não é tão fácil. Tem um outro fenômeno aí, que as universidades não são capazes, assim, em sua totalidade, de encontrar profissionais que estejam trabalhando de uma hora para outra com conteúdos, não é nem com conteúdos, mas com modelos que sejam mais construtivistas, digamos assim, né? Porque os currículos são adaptados. A gente aprendeu a dar aula desse jeito, por exemplo, né? Conteúdo, exercício, tal. Então, isso faz parte de uma tecnologia educacional que existe. Porque, por exemplo, você imagina, quando eu era reitor da FG, tem uma coisa, a gente tinha 1.700 disciplinas ao mesmo tempo. 1.700 disciplinas, tem uma tecnologia para aquele negócio funcionar. Tem a alocação, tem o professor, tem um programa,
tem a aula, o horário da aula, tem os alunos que comparecem, tem uma chamada, tem uma prova, quer dizer, tem uma tecnologia ali por trás de industrialização da educação, certo? Porque senão realmente você não funciona. Isso serve para a Universidade Federal de Pernambuco também, serve para a Universidade de Harvard, serve para qualquer uma. Tem um modelo funcional por trás de uma instituição de ensino. Romper com isso, talvez seja mais fácil fazer uma universidade nova. Tem uma frase da reitora da universidade, que Silvio Meira costumou, uma vez disse isso, e eu fui atrás, é a reitora da Universidade do Arizona, né, que diz assim: mover uma universidade é como mover um cemitério, não espere a ajuda dos habitantes, certo? Então, assim, não é uma coisa trivial, certo? É uma coisa difícil. É complexo, é complexo. Exatamente. Então, a gente, esse debate da questão educacional, é óbvio que, veja, a gente não tem que ficar ensinando agora banco de dados, como trabalhar com Big Data para os alunos. A gente tem que, ou como trabalhar assim, com técnicas de Big Data. A gente tem que ensinar ele a trabalhar com Big Data, o conceito e ele tem que correr atrás. A gente tem que partir para outro modelo, onde as pessoas passem a fazer para aprender. E aí é um caso mais curioso, que talvez não precise tanto do professor mais. Entendeu? Ele precisa mais de modelagens. Ele precisa mais de modelagens, de exercícios e tal. Por exemplo, a gente tem dois modelos no Brasil, né? O presencial, aliás, no mundo todo, e o EAD, como a gente conhece. O EAD, via de regra, aqui no Brasil, ele é muito ruim. Na verdade, lá fora também ele é muito ruim. O modelo é ruim. Ele pegou o modelo da sala de aula e quase que transportou para o EAD. Tem lá uns pequenos vídeos, um quiz, o texto para você ler. Quer dizer, isso na verdade, e acaba ficando enfadonho, né? E aí o que aconteceu? Virou aluno de EAD no Brasil aquele que não pode pagar o presencial. E você não consegue criar um mercado novo para EAD, porque o caro do EAD é o investimento que você faz no conteúdo, por exemplo. Para você montar um curso de business, montar uma cadeira, por exemplo, você gasta para montar um design, digamos assim, o design, eu estou dizendo, não é uma beleza, não. O design instrucional dele, ele custaria $1 milhão, $1 milhão e pouco para fazer um curso de administração. Você não vai encontrar aluno suficiente para pagar mais caro, um ticket mais alto, para justificar esse investimento que você está sendo feito. Então, a gente fica, de certa forma, meio engessado, né? A gente fica submetido a produtos ruins porque não tem mercado para produto bom. E o presencial, de certa forma, porque também existe um fato aí por trás. O ensino universitário ele é feito ainda com um aluno muito jovem, via de regra, certo? Pelo menos a graduação. A menina que com 17, 18 anos na universidade vai até seus 22. Então, esse aluno, ele é saudável para ele participar de um ambiente universitário. Então, ir para uma universidade federal, por exemplo, ele vai viver a universidade durante seus 4, 5 anos. Então, aquilo vai amadurecê-lo como ser humano. Então, isso é uma coisa importante, muito mais do que o conteúdo que você faz. Eu juro, eu sou professor da Federal já há 25 anos. Eu entrei muito novo lá, me formei, um ano depois eu fiz o concurso para professor. E eu garanto que eu aprendi muito mais na universidade lendo e sendo presidente do Diretório Central dos Estudantes, que me deu habilidades que eu não tinha para falar em público, para me relacionar, de comunicação, até de leitura mesmo. Então, assim, aquilo me deu um conjunto de habilidades que a sala de aula não me daria tradicionalmente, certo? Então, eu até sempre incentivo meus alunos, vocês têm que aproveitar o máximo que a universidade pode lhe dar, empresa júnior, movimento estudantil, bolsa de estudo, de pesquisa e tal. Isso é que faz com que a universidade tenha, na verdade, a vida que ela tem, né, da vida da instituição de ensino. Não é um monte de aula online, que ninguém aguenta mais isso. Então, aquilo é que dá razão, sentido para o espírito universitário, né? O debate, a participação política e tal, que aquilo vai te crescendo como pessoa, né? Vai, na verdade, dando repertório à pessoa, né? Isso é muito importante, porque a gente fica vendo, não é aquela prova de CAPM que eu dou, porque não serve para nada depois, ninguém vai me lembrar desse negócio. Mas agora, ele participar das discussões, entender da economia e tal, pegar a linguagem, essas coisas que vão ajudá-lo na empregabilidade no mercado de trabalho, e isso
é que faz com que a universidade tenha relevância, e não os conteúdos. Então, assim, eu não me preocupo muito com isso. A minha preocupação hoje, muito maior na educação, é para que a gente tenha modelos que façam, na verdade, com que a gente tenha aprendizagens, que a gente tenha modelos de aprendizagens que facilitem a vida do formado dali para frente. Ele precisa saber o quê? Qual conjunto que uma pessoa que trabalha com gestão, por exemplo, precisa saber? Trabalhar em equipe, ele precisa saber se comunicar bem, ele precisa saber gerenciar projetos, ele precisa ser organizado, ele precisa saber inglês, por exemplo, ele precisa ter inteligência emocional, ele precisa saber escrever, ler e escrever bem. Não é fácil, certo? Não é todo mundo que faz isso. Ele precisa saber construir gráficos, ler relatório, fazer relatório. Essas são as habilidades e as competências que uma pessoa deveria ter no seu início de carreira, porque à medida que vai... Lógico, quando vai chegando na minha idade, já está com 50 anos, né? Você já está no cargo de gestão há muito tempo e tal, obviamente você vai se envolvendo menos com a operação, você vai vindo mais de cima, você não cai, mas você é obrigado a saber, né? Mas é importante, isso que eu tenho dito a essa galera mais nova, disse, olha, se esforce para participar de ambientes de debate, de ambientes de construção coletiva, para que você possa crescer como ser humano mesmo, né? Porque isso que vai fazer diferença na sua vida, inclusive profissional. Eu também vejo assim, professor. Agora, uma abordagem que eu queria dar era o seguinte: o mundo, com a globalização, ele vai ficando quase como unificado. Ou seja, a gente tem um exemplo da pandemia do coronavírus, em que a vacina foi desenvolvida em tempo recorde. E qualquer vacina antes dessa não levou apenas um ano para ser desenvolvido. Ou seja, o conhecimento ele é disseminado numa velocidade como nunca antes da humanidade. Isso é uma verdade, tá? Tanto é que os grandes centros tecnológicos e desenvolvimento de vacinas em países totalmente díspares, como a União Soviética, a Índia e Estados Unidos, desenvolveram ao mesmo tempo vacinas com o mesmo propósito, mas com um formato de funcionamento diferente. O que é isso? É um sinal de globalização. A gente tem acompanhado algumas tecnologias que têm acontecido fora do Brasil, que o Brasil ele sempre fica um pouco atrás de algumas tecnologias, até porque esbarram em barreiras culturais, e não só barreiras culturais, mas com relação à legislação. Por exemplo, o carro autônomo é uma tendência, no carro elétrico é uma tendência no mundo todo. Muitas montadoras já afirmaram que a partir de 2025 não sai mais carro movido a combustível. Combustível fóssil polui, contamina o meio ambiente e tem uma série de fatores, como, por exemplo, o gás carbônico, quando sobe, chove, vira chuva ácida. Isso é básico da ciência, todo mundo sabe. Então, o carro elétrico já não tem esse problema. O carro autônomo, qual é a vantagem dele? Eu estou entrando nessa vertente para o senhor me entender. O carro autônomo, qual é o sentido? Não é o cara ficar olhando para a pista e o carro dirigindo sozinho. É reduzir o índice de acidentes. Por exemplo, a Toyota tem um carro que está sendo desenvolvido com direção autônoma que tem 5.000 sensores. Mas esse carro precisa interagir com o meio ambiente, ele precisa interagir com o meio-fio para saber onde ele se localizar na pista, ele precisa interagir com o GPS, com o carro que vem na frente, com o carro que vem atrás, ou seja, um carro com 5.000 sensores. Eu penso assim, isso já está acontecendo em vários países, principalmente na Alemanha. Até a Volvo já tem veículo de grande porte de transporte, de carga mesmo, com direção autônoma, a Volvo. Aí eu penso, em relação à legislação, se o Brasil não começar a pensar nisso, o senhor concorda que ele vai ficar para trás, ou seja, vai ter a tecnologia, mas não vai ter a legislação, não vai ter a cidade inteligente. Sem querer ficar usando o termo técnico em inglês, que não tem necessidade, porque o nosso público aqui é muito heterogêneo, mas chamado de cidade inteligente, né? Smart City. Se a gente não tiver uma cidade pronta para receber essa tecnologia, ela vai acontecer lá fora e vai passar muitos anos para chegar no Brasil. Qual o impacto disso? Não é só tecnologia, é redução de acidente, que gera morte, que gera custo para o erário público, né? Porque quando uma pessoa está acidentada, que ela vai para o hospital público, ela tem um custo significativo, e já é provado, todos os meios tecnológicos, até a Google está desenvolvendo carro autônomo,
que um carro dirigido por um robô, onde ele tem algoritmos altamente sofisticados, que ele consegue prever o movimento do carro de trás e da lateral, reduz em muito o índice de acidente, principalmente com uma pessoa dirigindo embriagada. É nesse sentido que eu estou falando dessa tecnologia que está crescendo no mundo todo e que eu não vejo crescendo no Brasil. Não é nem fazendo a comparação porque nós somos um país atrasado. É porque, enquanto outros países estão pensando na economia com o custo da saúde, né, com o custo do acidentado, a gente não está correndo nesse ritmo. Eu digo isso porque os custos das fábricas de alta tecnologia, eles já estão preocupados com isso. A Fiat já está projetando carros, a Fiat agora se juntou com o Renault e com outros fabricantes, que até por questão de sigilo de mercado eu não posso mencionar, mas já estão fabricando veículos com essa tecnologia. O que me preocupa é a demora para essa legislação ser adaptada no Brasil. Não é só a tecnologia por si. E que pessoas vão trabalhar com esses veículos? E que mecânicos vão consertar esses carros? Eu me lembro perfeitamente, né, e o senhor também se lembra, quando o carro passou a ter injeção eletrônica, houve uma avalanche de falência de oficinas, porque as oficinas consertavam carros movidos a carburador, e a injeção eletrônica veio eliminar o carburador, veio eliminar o distribuidor, passou a ter uma central de comando eletrônico, né, uma CPU no carro. É nesse sentido, tá entendendo, professor? Se a legislação brasileira não estiver atenta ao que está acontecendo fora, a gente vai ficar defasado, ou seja, nós vamos ter conhecimento que existe uma tecnologia, mas nós não vamos poder aproveitar essa tecnologia. É nesse sentido. O senhor já pensou nesse sentido também, que nossa legislação é muito aquém do avanço tecnológico? Olha, a legislação é a parte mais fácil de resolver. A parte mais difícil é justamente a da inovação, né? Porque, veja, quando a gente fala de inovação no mundo, né, você falou o exemplo do carro autônomo, que é um dos muitos exemplos que tem por aí. Mas quando a gente fala do... Vamos pegar o carro autônomo. Mas veja, quando você pega inovação de uma forma geral, a gente tem o primeiro time, a Série A. A Série A é composta pelos Estados Unidos e pela China. A Alemanha está ali querendo ir para a Série A. Tá? Você tem a Série B, que está a Alemanha, Inglaterra, Coreia, a Índia, Reino Unido, né? O Reino Unido, né? Foi a Inglaterra. Então, esses países, de certa forma, eles estão ali na Série B. E a gente está na Série C, que não deveríamos estar por conta do tamanho. A gente, Israel... Israel está com tecnologia de ponta de algumas coisas, tá, mas Israel é o seguinte... Na agricultura, Israel é o número um do mundo. Mas Israel é pequeno, então não conta, entendeu? Então, assim, não é algo que vai fazer diferença. O que tem feito a diferença mesmo é a China e os Estados Unidos, assim, e a Alemanha no setor automotivo. A Alemanha, muita gente talvez não saiba, mas a Alemanha é quem fundou o carro, né? Era Karl Benz, né? E o Daimler, que era um outro engenheiro que moravam perto da cidade de Stuttgart. E eles, veja como eles moravam perto, mas não se conheciam, e cada um fazia o carro como a gente conhece hoje, né, e o outro colocava motor em coisas, né? Fez o bonde, fez o barco, esse tipo de coisa. E o carro autônomo, por exemplo, é o que vai precisar de legislação. A Mercedes já tem carro autônomo já há algum tempo e está esperando legislação na Alemanha, que não tem legislação. Porque realmente é algo muito... Porque assim, você pode fazer... Algumas cidades, por exemplo, têm legislação, mas é localizada para você fazer uns MVPs desses carros, né? A Volvo está todo mundo testando. Aqui no Brasil, pouca gente sabe, tem um carro autônomo que foi desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo, que é muito bom. Né? Um professor lá, um grupo de trabalho que vem fazendo. Mas a gente vai ser seguidor. Essa legislação vai ser feita em algumas cidades dos Estados Unidos, da Alemanha. Na China é mais fácil, porque a China tem uma ordem única, você resolve isso, mas está todo mundo testando. Inovação é isso, você vai testar. A chegada do carro no mundo todo, ela também foi uma disrupção muito grande, porque você tem o cavalo, né, as carruagens que transportavam as pessoas, os bondes
puxados a cavalo e tal. E a chegada do carro criou um transtorno muito grande, mas resolveu outros problemas, né? Resolveu o problema, por exemplo, do esterco do cavalo, né? Isso está no livro Super Free Economics, que é uma história muito interessante, de como o carro resolveu esse problema e criou outros. O carro autônomo vai trazer uma série de outros problemas que a gente não conhece, por exemplo, certo? Mas o importante, veja, quando você vê porque no final o que a gente quer? A gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Exatamente isso. A questão da mobilidade. É interessante para reduzir acidente, né? Mas mais interessante do que o carro autônomo, por exemplo, são soluções que já existem há 100 anos, como o metrô, por exemplo, que transporta as pessoas têm mobilidade ativa e tal. O carro autônomo vai chegar ali para ajudar, principalmente viagens de longa distância, trajetos curtos dentro da cidade e tal. Mas o que a gente precisa melhorar no final das contas é a questão da urbanidade, né? Do urbanismo das cidades, para que a gente se locomova menos. A pandemia trouxe essa lição aí, né? De que é preciso a gente se locomover menos, tá? Consumir menos. Isso tudo apareceu. É lógico que vai voltar tudo a ser o que era. Quem acha que vai ter um novo normal é bobagem. Vai ser tudo exatamente. Até as companhias aéreas que eu pensei que iam falir todas ali, já estão hoje voando aqui no Brasil com 97% do que voavam. E os hotéis tudo sendo ocupados, né? Como a gente tem visto, não vai ter muita diferença, não, porque no final nós somos seres humanos e a gente precisa fazer a mesma coisa. O que não vai ter, obviamente, é uma viagem feita eu fazia, para ir para São Paulo fazer uma viagem para ter 2 reuniões e voltava no mesmo dia. Isso morreu, isso acabou, né? Algumas pequenas facilidades. Mas a mudança ela é muito menor do que as pessoas imaginam, certo? O que vai efetivamente mudar em algumas áreas da tecnologia, esse negócio do home office mudou um pouco, eu acho que vai voltar quase todo mundo a ser o que era. Lógico, quem trabalha sozinho, profissional liberal, esse não vai ter escritório mais mesmo. Mas o cara que vive numa corporação e tal, pode até ser um ambiente híbrido, mas no final as coisas acabam voltando a uma modelagem que a gente já se sente confortável com ela. Isso é uma tendência. Mas a questão toda aí a gente precisa ver, em relação à questão da tecnologia, o que faz com que a qualidade de vida das pessoas melhore. Tem uma preocupação muito grande que a gente precisa ter aí, e nos últimos anos isso ficou muito evidente. Que a tecnologia tem ajudado, não é nem a tecnologia, mas o aumento da produtividade, né? O aumento da produtividade pessoal, que subiu aí 40 vezes nos últimos 20 anos, e a gente não melhorou a qualidade de vida nossa 40 vezes, nem o consumo, ela fez com que você precisasse de menos pessoas para fazer o mesmo nível de produção que as pessoas precisam. Só que aquilo... na verdade, é como se aqui fosse a curva de produção, você precisa hoje de menos pessoas para fazer isso. E aí, é lógico, pela teoria do desemprego estrutural, você destrói vaga num canto e cria no outro. Quando a Fiat está toda robotizada, aquelas pessoas que estavam lá estão fazendo serviço em outras áreas, em tecnologia e tal. Mas isso não é bem assim. Essa curva tem um certo estresse um estresse social, porque nem todo mundo está habilitado para as novas profissões que vão criando, como você mesmo falou, e aí você precisa de menos gente, você cria a figura do super especializado. Então você tem, se você precisava de 1 milhão de engenheiros civis no mundo, você precisa de hoje 300 mil para produzir a mesma coisa. E aí, aqueles menos especializados ou menos produtivos, digamos assim, vão sendo excluídos do mercado de trabalho. E aí a tecnologia cria outras ocupações. O motorista de Uber que não tinha, por exemplo. Aí o cara do Rappi, o entregador do Rappi da bicicleta, né? Só que ele vem criando... qual era a ideia original? O Uber é massa, né? Porque ele ajuda as pessoas, a locomoção, tira carro da rua. Eu mesmo venho trabalhar de bicicleta e volto de Uber, ou volto de bicicleta para casa. Então, tudo isso é uma mudança cultural que ele vai fazendo. E fez com que a classe C, que ganhasse lá seus R$1.500 por mês da 2000, perdesse o medo de perder emprego, porque o cara rapidamente vai para uma economia uberizada, ou mesmo o que a gente chama de gig economy, essa economia do compartilhamento. Mas o que aconteceu, né? A ideia original do Rappi, por exemplo, né? Era você pegar aquele cara que puxava a carroça de papelão e ele subisse para a bicicleta para entregar coisas, de aplicativo. Só que ao invés de pegar o cara que carregava papelão e subir ele para o Rappi, a gente pegou um engenheiro e desceu ele para o Uber. Então esse é o retrospecto
que a gente vai precisar tratar a partir de agora. A sociedade não pode manter as mesmas coisas com o nível de produtividade que a gente tem. A gente não precisa trabalhar tanto, talvez, né, na sua média, porque para sobrar ocupações para todo mundo. Então, existe um debate econômico a ser feito, que não vem sendo feito, né, porque não são só questão de utilitários, existe uma sociedade por trás que precisa ser funcional, as pessoas precisam ter qualidade de vida, coisa que a gente não tem nas grandes cidades hoje, né, e a tecnologia precisa servir para isso. A tecnologia não pode chegar para piorar a vida da maioria da população e melhorar a vida de poucos. Ela precisa chegar para melhorar a vida de todo mundo, né? Esse debate é amplo pelo seguinte, olha só. O Uber ele veio acabar com um problema de desemprego que existia numa camada da sociedade, que estava aquém de uma faixa de salário, por exemplo, quando o Uber começou, de 5 a 6 mil reais. Veja como é a história e veja como a tecnologia influencia no comportamento da sociedade. Agora as pessoas estão deixando de rodar de Uber, o motorista, porque tem se tornado inviável por causa do custo do combustível. Mas quando isso começou, era a economia explica isso. Mas a economia explica isso, veja. Numa concorrência perfeita, o lucro é zero. Isso aí, até a economia explica isso, claro. Numa economia de pleno emprego, ninguém ganha dinheiro, né? Mas veja, como eu disse, o debate precisa chegar para que a tecnologia melhore. Veja, a tecnologia vem melhorando a vida das pessoas, isso é um fato, certo? A gente tem muito mais oportunidades hoje do que tinha, mas a gente precisa fazer esse debate de desigualdade porque ele vem gerando um estresse na sociedade, e algumas sociedades têm conseguido resolver isso bem, né? Mas isso, como eu disse, tudo vem sendo de forma muito heterogênea. Alguns países têm melhorado muito a qualidade de vida com isso. Posso dar o exemplo de Portugal. Hoje todo mundo quer morar em Portugal. É verdade. Porque lá é um lugar que tem amigos que se mudaram para Portugal. Porque lá tem uma faixa estreita de remuneração. É um outro tipo de qualidade de vida, é uma qualidade de vida mais low profile, ninguém fica milionário, mas, veja, esse é o desejo de uma parcela substancial da sociedade hoje. Mas a gente tem que pegar esses exemplos, obviamente, mas tem uma coisa por trás disso que a gente que não tem jeito. Não existe nada mais forte do que as forças de mercado. Veja, a minha preocupação nesse sentido é a concorrência. Olha só, é porque tem aspectos da minha vida que o professor não conhece. Eu venho do ramo industrial. Desde 80, eu trabalhei em 9 multinacionais. E eu vi a fábrica que eu trabalhei 9 anos fechando por causa de tecnologia. Eu trabalhei na Philips, foi meu primeiro emprego, fabricante de circuito integrado, Philips, no Curado. Até hoje está lá o prédio abandonado. Vizinho a Gerdau, né? Ali no final da Avenida de Cavalho, já emendando para o Curado, antes da ponte. Eu trabalhei 9 anos fabricando circuito integrado, professor. E vi aquela fábrica crescer e morrer. Por que morrer? Porque os tigres asiáticos começaram a fabricar circuito integrado por 1/10 do valor. Como o circuito integrado é quase uma commodity, ou seja, se você compra um circuito integrado para equipar uma TV, é lógico que a Sony, é lógico que a Philips, a LG, vai procurar onde tem circuito integrado mais barato. E foi bem na curva da globalização, que eu saí de lá em 89, porque o componente eletrônico nos tigres asiáticos, que para o nosso ouvinte aqui saber, Indonésia, Malásia, Taiwan, China, passou a ser 1/10 do valor que era fabricado na Philips, porque o processo lá era extremamente manual. Isso vem se repetindo ao longo dos anos. Por exemplo, a indústria têxtil já foi muito forte no Brasil e em Pernambuco, tanto é que a gente tem vários marcos históricos que eram fábricas têxteis. E por que acabou a indústria têxtil em Pernambuco? Porque o tecido da China ele se reduziu a tal valor que a pessoa prefere comprar uma roupa pronta, chinês ou até sintético, do que uma roupa de tecido de algodão, que é muito mais caro. Isso fez o quê? Com que falisse a indústria têxtil. Por que o setor automotivo ele move uma grande gama de fornecedores? Antigamente, um veículo, eu ensinei a administração da produção há mais de 25 anos, antigamente um veículo era fabricado com quase 5 mil componentes, de fornecedores diferentes. Hoje ele é fabricado com menos de 1.000.
Ou seja, está havendo integração vertical. Então, quem fabrica bateria à base de chumbo e ácido sulfúrico, sem querer dizer o nome do maior fabricante que nós temos aqui em Pernambuco, essa bateria está sendo substituída por bateria de lítio-cádmio. Por quê? Porque é ela que equipa os carros elétricos. O que é que eu quero dizer? Nós temos empresas na história que fecharam, apesar de serem monopolistas, como, por exemplo, a Kodak. Quem podia imaginar que a Kodak ia falir? A Kodak, ela apostou que o filme fotográfico ia durar muito tempo. Enquanto isso, a câmera fotográfica estava migrando para o celular. E ela não viu isso e fechou. Ela continuou investindo no filme Eastman, que é um filme de alta tecnologia, mas que também deixou de fabricar. Se a gente não estiver atento às novas tecnologias, nessas 9 fábricas que eu trabalhei, 3 delas fecharam por não acompanhar a tecnologia. Inclusive o inventor do alumínio, que tem uma fábrica em Tatsuma. Foi vendido para várias fábricas de outros fabricantes, porque não se atualizou tecnologicamente. Quando eu falo de carro autônomo, que a cidade tem que ser inteligente, veja o impacto. O carro tem que interagir com periféricos que vão estar nas estradas, nas calçadas, nos postes, a toda uma cadeia produtiva em paralelo. Então, isso vai deixando o Brasil mais longe dessas tecnologias. Por que assim, eu gostei tanto dessa entrevista e queria tanto conversar com o senhor? Porque eu vejo o Porto Digital como sendo um propulsor dessas tecnologias, até pelas startups que o senhor já mencionou, que tem aqui, que são de uma profundidade tremenda. O Porto Digital é um propulsor de grandes tecnologias e que o futuro está hoje. Antes a gente falava disso como sendo ficção científica. Agora já tem gente sendo transportada por drone em Dubai. Daqui a pouco a gente vai ter o carro autônomo concorrendo nas concessionárias. Só que as estradas não estão adaptadas para o carro autônomo, porque o carro autônomo tem que interagir com o meio ambiente. Mas o senhor concorda que seria também no meio de trabalho fábricas de periféricos se instalando aqui, periféricos que vão interagir com o carro autônomo, periféricos que vão desenvolver um novo segmento tecnológico que não é presente, mas que, por exemplo, aqui no Porto Digital já tem mentes que pensam dentro dessa disruptura. Eu considero a disruptura porque nunca... O que é a disruptura? É quando o movimento ele muda de forma radical o comportamento da sociedade. Nós temos 6 disrupturas. A primeira e segunda Guerra Mundial, a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial e a 4ª Revolução Industrial agora, que é com o advento da inteligência artificial, internet das coisas, e tudo isso que a gente sabe que tem um monte de símbolos. Isso são disrupturas. E outra coisa que caracteriza a disruptura são várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Por exemplo, no meu tempo, a pessoa entrava numa empresa por passar 35 anos. Hoje você tem no mesmo ambiente pessoas da segunda Revolução Industrial, como eu, por exemplo. Eu sou do tempo do contactor e do relé. Eu passei pela terceira Revolução Industrial, que foi a automação industrial, a robótica, e estou na 4ª Revolução Industrial, que é a inteligência artificial. Por exemplo, aqui no Hospital Português, que eu acho que daqui do prédio dá para ver, já existe a 4ª Revolução Industrial na cirurgia. A IBM desenvolveu um robô, um equipamento chamado Watson, que ele é dotado de inteligência artificial. Então, você adapta o Watson como equipamento de cirurgia. Qual é a vantagem desse equipamento de cirurgia? Que aqui no Hospital Português é chamado Da Vinci. Cirurgia menos invasiva, cirurgia com mais rápida recuperação, cirurgia mais barata. Para você ter uma ideia, uma cirurgia bariátrica, há 25 anos atrás, o SUS nem fazia, pelo seu alto custo. Se alguém fosse pagar particular, pagava R$100 mil, e aqui no Hospital Português, a cirurgia bariátrica agora é feita com R$15 mil. Por quê? Porque você tem um robô assessoria ao médico na cirurgia. Você entra com a câmera por laparoscopia, você entra com um bisturi a laser, um pequeno orifício, o ponto é mínimo, as pinças são robotizadas, está entendendo? Abre espaço para um novo segmento. O segmento médico está acompanhando essa disruptura e está crescendo nesse sentido. Outras tecnologias que estão embargadas
não só em avião, como em veículos de transporte, de carga, e isso incrementa a economia, isso incrementa a tecnologia, isso muda o mercado. Do mesmo jeito que, por exemplo, hoje em dia é difícil você ver uma pessoa recuperando bolsa, recuperando relógio. Eu tenho um UTI no meu braço. O meu relógio de pressão arterial, nível de oxigênio, ele me alerta se eu passar das minhas faixas pré-estabelecidas pelo médico. Antigamente, para eu saber disso, eu tinha que ir no hospital, não que o relógio me substitua de um médico, mas já me dá um alerta. Se minha pressão arterial passar de um certo valor, ele alarma. Se meu nível de oxigênio descer, eu posso precisar até de ventilação mecânica. Está entendendo o que eu estou dizendo, professor? Isso abriu espaço para novas tecnologias. Um relógio de R$300 me dá essa funcionalidade. Então, essas tecnologias que eu chamei de disruptivas, elas já estão sendo desenvolvidas em grandes centros tecnológicos e numa escala e numa velocidade como nunca antes vista. E nós temos aqui no Porto Digital 4 gerações vivendo simultaneamente. A gente tem pessoas jovens aqui que a gente chama de milênio, mas também temos baby boomers, que são pessoas acima de 60 anos. Nunca houve 4 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Então, a administração teve que evoluir, teve que acompanhar esse crescimento, porque antes era impossível você conviver, porque nem tinha no mercado de trabalho 4 gerações convivendo ao mesmo tempo. E hoje isso já é presente. Ou seja, tudo isso é sinal de uma nova revolução industrial, que a gente chama de indústria 4.0. Mas, já chegando nos finalmente, professor, eu espero que essa conversa tenha sido benéfica, né, para os nossos ouvintes, para o senhor, enquanto gestor do Porto Digital. Para mim, com certeza foi, e muito, porque o senhor tem uma visão muito ampla, tanto da área de gestão, quanto da área de economia, quanto da área de educação, e essa visão holística é o que nós precisamos. Ter uma visão obtusa fechada, você só vai ver dentro da caixa. Hoje em dia não se fala mais nem ver fora da caixa. Hoje em dia se fala em eliminar a caixa, que é chamado moonshot, ou seja, um tiro na lua. Você tem que pensar o impacto que o que você está fazendo vai fazer em 1 bilhão de pessoas. Esse é o propósito dos pensadores do amanhã, como José Salib Neto, conhecido como Salibão, que tem pensado sobre isso, tem falado sobre isso, tem escrito sobre isso, está no 4º livro, que é chamado Mentalidade Disruptiva, porque essa nova revolução industrial vai trazer um impacto na sociedade como nunca visto. E a história mostra isso, tá? A primeira revolução industrial para chegar durou toda a história da humanidade, desde o aquecimento até a primeira revolução. A partir da primeira revolução, entre cada revolução, o tempo tem se estreitado. Já estão falando até de 5ª revolução industrial, mas eu acho até exagero. Mas caminhando por finalmente, professor, para mim foi uma grande honra, um grande prazer. O senhor gostaria de fazer um fechamento desse nosso podcast? Pode ter certeza que agregou e muito essas gerações que estão nos ouvindo. Eu tenho mais de 10 mil pessoas visualizando esse podcast nesse momento. Então, são pessoas que vão entrar na universidade. É bom que elas saibam que a gente está percorrendo um novo caminho, mas que também o caminho que foi construído pelos nossos antepassados, que, afinal de contas, 4 graduações que eu fiz, eu convivei muito no mundo acadêmico, e isso serviu para formar meu caráter, serviu para formar meu pensamento disruptivo, serviu para formar meu pensamento fora da caixa, e com certeza esse recado que eu queria deixar para essas novas gerações. Está chegando um movimento de alta velocidade disruptiva, quebrando paradigmas. E eu queria que o professor Pierre Lucena, mais uma vez agradecendo sua participação, foi uma grande gentileza sua abrir esse tempo na sua agenda, porque eu sei que não é fácil. O senhor tem uma agenda extremamente corrida. Eu lhe acompanho em todos os meios de comunicação. Ontem o senhor estava no jornal da Globo, dando entrevista sobre cursos que vão ser abertos aqui no Porto Digital, em convênio com a Prefeitura, exatamente para preparar esse jovem para essas novas tecnologias. Até que tem vagas no Porto Digital que não tem profissionais preparados para ocupar. Não é verdade, professor?
Isso, isso. A gente está aí trabalhando para fazer o Porto Digital do futuro, né? Maior, com mais crescimento, empresas mais robustas. Eu queria agradecer aí, Zé Luiz, de dar desejar boa sorte aí, né, na expertise. Ele acompanha ali desde a época da FG e sei aí do seu trabalho aí há muito tempo. Desejo aí que você tenha uma linha de sucesso ainda dentro da indústria aí que você gosta de trabalhar. E eu espero também contribuir no que for preciso para, não crescimento, mas contribuir até de forma voluntária com os projetos do Porto Digital, porque minha trajetória foi desde indústria, tanto em eletrônica quanto em mecânica, acompanhando a tecnologia. O que eu puder contribuir, eu estou à disposição, tá? Estou à disposição aos colaboradores do Porto Digital, se quiserem participar também dos nossos cursos, até de forma gratuita, estão abertos para todos que desejarem. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Está vindo aí a Feira Internacional de Tecnologia e Comunicação em novembro, lá no Parque Dona Lidu. A Expertise é um dos patrocinadores desse evento e nós vamos contar com mentes do mundo todo falando de inovação tecnológica e comunicação. E a gente se vê nos ambientes tecnológicos que nós convivemos. Professor, muito obrigado, forte abraço, e o senhor não sabe o quanto eu sou grato por essa oportunidade. Era meu sonho, nesse 8º podcast, ter o senhor como meu entrevistado. Muito obrigado. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.